A Polícia Federal, ao mandar ao ministro Fachin, ela não pediu que o Toffoli seja considerado suspeito do processo. Ela mandou uma comunicação de possibilidade de ilícito, de crime, cometimento de crime. A gente passou dessa fase de suspeição não suspeição. O ministro Dias Toffoli, ele é um suspeito de alguma coisa que precisa ser investigada. E aí é o seguinte, se você é um suspeito de investigar, você tem que abrir um inquérito. Então, a hora que o ministro Fachin manda para a PGR, não é somente para pedir a arguição da suspeição, é também para ver se não tem que abrir inquérito contra o próprio ministro Dias Toffoli. E aí, hoje mesmo, ele pediu que todas as provas fossem encaminhadas para ele. O próprio Toffoli. O próprio Toffoli. Aí a pergunta que eu faço é justamente assim, se um juiz que tem a notícia de um possível cometimento de ilicitude num processo que ele estaria envolvido, e ele faz uma medida como essa de pedir todas as provas, isso não é motivo para pedir prisão preventiva? Porque ele estaria entrando numa possível investigação. Sei que ainda não existe, mas se fosse outro juiz, não estariam pedindo prisão preventiva? É a pergunta que eu lhe faço, doutor Adriano. Pois assim, veja só, a gente está navegando em águas dantes nunca navegadas, como diria Camões. Nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma situação inusitada, é uma situação que, a rigor, inclusive, não existe na República, na nossa história, uma situação sequer próxima, símile a isso. Não com o Supremo Tribunal Federal. Você teve isso com ministros do STJ, questão de assédio sexual, assédio dessa ordem, com afastamentos e aposentadoria compulsória. Mas o Supremo Tribunal Federal nunca se cogitou de tal coisa. De modo que não existe uma solução no ordenamento jurídico, primeiro, sobre como solucionar isso. Porque nunca o Supremo chegou a julgar os seus pares. Não há essa experiência. E também não há, salvo no regime de exceção, que aqueles ministros foram afastados, como Lins e Silva, enfim, Evandro Lins e Silva e outros, não me recordo de qualquer coisa próxima disso. Então, nós estamos com algo novo. Ao longo do tempo, nos acostumamos a ver pedidos de impeachment do Supremo, do ministro Supremo, nos últimos 4 anos. Mas isso nunca foi tratado institucionalmente com a devida seriedade. Havia sempre uma discussão de fundo político, aqui e ali, sobre excessos em condução de processos, decisões heterodoxas em questões de inquérito, como esses inquéritos antidemocráticos da fake news, inquérito do fim do mundo. Mas aqui entramos num plano novo, que é a discussão eventual sobre impeachment por atos de corrupção. Veja, é uma situação de uma gravidade institucional imensa e é uma situação nova. Bem, o que o ministro Toffoli, dentro dessa dinâmica em que se constituiu o Supremo Tribunal Federal, um tribunal de 11 tribunais, cada ministro é um tribunal à parte, isso é uma coisa também absurda. O Supremo Tribunal Federal vive de decisões monocráticas e de uma excessiva autonomia dos gabinetes, com enfraquecimento do princípio da colegialidade. Os ministros têm, nos processos sobre a sua direção, atuado muito com uma autoridade excessiva e com pouca participação dos demais pares. Isso a gente tem visto, o inquérito da fake news foi um exemplo notório disso. O ministro Alexandre de Moraes com autonomia e independência impressionantes. Pois bem, o ministro Toffoli, então, como eu tinha dito na minha primeira participação aqui, mas no início, o ministro Dias Toffoli começou a tomar decisões heterodoxas, como essa. Você imagine, num inquérito dessa gravidade, o ministro diz, pega aí todas as provas e traz aqui para dentro do meu gabinete lacrado.
prática, o que é que se estava a dizer? Ó, acaba logo com essa questão de investigação que não vai à frente, eu não vou permitir. Então, é porque, na verdade, os fatos eles são tão graves e a reação da mídia foi tão forte, e com isso fortalecendo as posições da opinião pública, que a própria instituição do Supremo Tribunal Federal teve que, dentro de uma pressão imensa, teve que fazer o Toffoli recuar. O Toffoli não recuou por vontade própria, foi a contragosto, diante da pressão cada vez maior, ele ter que liberar as provas para a Procuradoria-Geral da República, ter que ter uma Polícia Federal de indicados dele para fazer as perícias. Veja, e com toda essa proteção, com tudo isso, os elementos escolhidos são dessa gravidade. Então, isso assim, a rigor, o caso do ministro Toffoli, dessa medida que ele tomou agora, evidentemente é de abuso de poder. Evidentemente que ele está atuando a esta altura, com os fatos que se tem postos, com a questão do relatório da Polícia Federal de 200 páginas, imputando indícios de crime ao relator. Veja, ele passa a estar em uma condição agora de pedir o acesso a provas que seriam provas produzidas, inclusive, em que ele é investigado, em que ele seria investigado, em que ele teria praticado os crimes. Essa, pelo menos, é isso, pelo menos, que consta no relatório, a suspeita de que ele praticou crimes. Então, como é que ele, como juiz, pede essas provas, o acesso total e a posse dessas provas essas que seriam contra o que demonstraria a prática, eventualmente, de ilícitos dele? Então, é óbvio que o Supremo tem que agir. E o ministro Fachin e os seus pares correm contra o tempo, porque a cada enxadado uma minhoca. Por exemplo, há pouco sai a matéria da Malu Gaspar dizendo o seguinte, viu, Tosi? Não vou chamar você de Toffoli, não, Tosi. Vai que essa moda pega em Vargas e ele se anima a ter um resort. Olha só, a manchete é: Vorcaro e Zettel, que é ligado ao Vorcaro, é sócio do Vorcaro, discutiram pagamentos a Toffoli 3 anos após a venda da cota no resort. O Toffoli havia lançado uma nota ontem, tão logo saiu essa história do relatório da Polícia Federal, e nessa nota o Toffoli dizia que recebeu o dinheiro por uma transação de 2021. O que aqui a Malu Gaspar está publicando é que ele recebeu 3 anos após a venda. Ele teria recebido não em 2021, mas a PF identificou no celular do banqueiro diálogos sobre repasses em dezembro de 2024. Ou seja, esses repasses têm alguma coisa a ver com o resort? Qual é a origem desses repasses? Será que a Polícia Federal tem informações sobre isso e isso não está público ainda? Porque, veja, nós estamos transitando, só para concluir, nós estamos transitando em informações que são filtradas. A gente não sabe o conteúdo desse relatório ainda. A gente não sabe o conteúdo do celular, a gente não sabe quais são os vídeos, inclusive, que podem saltar nesses celulares. Porque dizem aí que tem até atletas de alcova nesses vídeos. Quer dizer, a coisa é muito pior do que aparenta. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!